Dia, tudo bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa manhã. A história que eu trago hoje, ela se encontra em Lucas, capítulo 15. Aqui vem falando aqui no versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu e pondo um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai os novilhos cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho que estava morto reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Bom, aqui é a história onde fala a história do filho pródigo. Essa história do filho pródigo, ela é muito bonita, mas ela é muito ampla e eu só estou lendo só a parte do que o filho volta para casa arrependido. Esse filho, ele morava com o pai e mais um irmão e, pela luz da Bíblia, eles eram bem de vida, eram ricos. Só que esse filho, ele cansou de viver na fazenda, cuidar de animais, e ele decidiu pedir a parte da herança dele, antes do pai dele morrer, é claro, e falou: pai, eu não quero mais ficar nessa vida, eu quero ir embora daqui, eu quero conhecer o mundo, eu quero ir para festa, eu quero para farra, eu quero para bagunça, eu quero saber como que é o mundo lá fora. E o pai dele pegou e deu, tanto que ele insistiu a parte dele. E esse filho pegou e foi embora. Claro que o irmão mais velho, ele ficou bravo por o pai ter feito isso. Mas o pai pegou e deixou o filho ir embora. Embora não era isso que ele queria. A gente sabe que chegando lá onde ele estava, na cidade, ele gastou tudo o que ele tinha. Toda a herança que ele pediu do pai dele, ele foi gastando com mulheres, bebidas, jogos, tudo quanto é coisa lá que ele queria fazer, ele fez com aquele dinheiro. Só que ele não imaginava que o dinheiro acaba e que o dinheiro uma hora ia acabar e aí não ia ter mais dinheiro para gastar. E foi exatamente isso que aconteceu. O dinheiro acabou os amigos, acabou as pessoas que estavam afarriando com ele, que dizia ser amigo dele, e aí esse rapaz, a Bíblia relata, que ele chegou ao ponto de ter que comer comida de porcos, porque não tinha nem dinheiro para comprar alguma coisa para ele comer. E o único emprego que ele conseguiu achar naquele momento foi cuidar dos porcos, e ele estava com tanta fome que ele pegava e comia a comida dos porcos. Então ele começou a pensar, e aí ele começou: poxa, os trabalhadores do meu pai comem melhor que eu, se vestem melhor que eu vou levantar-me e vou até meu pai e vou pedir perdão a ele. Então foi o relato que eu peguei e li aqui. E ele chegou para o pai dele de longe ainda avistando quando viu o filho. Ele viu o filho vindo e ele, de alegria, ele já estava com os braços abertos para receber o filho dele. E o filho dele chegou, se ajoelhou aos pés dele e falou: pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas, por favor, me coloque pelo menos como seu servo. E o pai dele ficou tão feliz que ele não fez isso. Ele nem ia fazer isso com o filho dele. Ele pediu para que colocasse a melhor roupa, colocasse um anel no dedo e matasse novilhos para que fizesse uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido, foi achado. E foi assim que o filho pródigo ele foi recebido pelo pai. Essa história aqui retrata o pai como Deus e o filho como nós. Muitas vezes, quando saímos dos caminhos do Senhor, da presença de Deus, a gente vai padecer como esse rapaz padeceu. Muitas vezes achamos que o caminho de Deus, que o que Deus quer para a gente, que a casa do Pai é chata, que a casa do Pai é cansativa, que a gente não aguenta mais ficar na casa do Pai. E muitas vezes a gente faz igual esse filho fez. Pai, eu estou cansado de ficar na fazenda. Pai, eu estou cansado de cuidar de animais. Pai, eu estou cansado de ficar aqui. Eu quero sair daqui. Muitas vezes agimos como esse filho pródigo. A gente cansa da casa do pai e a gente acaba indo para o mundo, no caso. O lugar que não era para a gente ir,
e a gente acaba indo para lá porque a gente acha que lá é mais gostoso, lá é mais divertido, lá é melhor, lá eu vou me divertir, lá eu vou encontrar mais amigos. E quando a gente chega lá, a gente faz igual aconteceu com ele, a gente quebra a nossa cara, porque não tem coisa melhor do que a casa do nosso Pai. Lição para hoje, para nós hoje. Como que você acha que você viveria longe da casa do seu pai? Longe daquela casa que o pai te dá de tudo, que você tem comida, que você tem cama, que você come do bom e do melhor, que você veste do melhor e que você é tratado com muito amor e carinho. Como que você acha que você viveria sem estar na casa do pai? A casa do pai é o melhor lugar para a gente ficar. A casa do pai, ela pode ser a casa do nosso pai terrestre, ela pode ser a igreja e ela pode ser também a casa que Deus está preparando para a gente. Mas muitas vezes a gente não está querendo essa casa, a gente não quer ficar na casa do pai. Quantas vezes a gente está na igreja e muitas vezes a gente acha, ai, eu não estou aguentando mais essa vida de igreja, tá ficando muito chata. E aí a gente começa a pensar, querer sair da igreja para ir para o mundo. Falando da casa do nosso pai terrestre, do nosso pai aqui da terra, quantas vezes a gente é rebelde e quer sair da nossa casa do nosso pai e acabamos deixando nossos pais tristes, porque nós queremos sair de lá, porque a gente não quer ouvir a nossa mãe falando que a gente tem que obedecer ela, que a gente tem que fazer o que é certo, a gente não quer ver o nosso pai nos repreendendo, porque, pai, você já é careta, você já é da época do passado. Quantos filhos hoje tratam os pais dessa forma? Os nossos pais são careta, os nossos pais são do passado, e muitas vezes a gente acha que lá fora no mundo é melhor do que dentro da casa do nosso pai. Em questão do céu. Você tem desejo de ir para o céu, para a casa do Pai? Você tem anseio de estar lá na casa do Pai no céu? Não tem lugar melhor que estar no céu. Não tem lugar melhor do que estar lá, no caso, porque a gente não está lá ainda. Mas quando a gente lê na Bíblia que o que Deus está preparando para a gente, que nem ouvido ouviu, nem olhos viu, e nem o que passou na nossa mente, a gente pode imaginar o que Deus está preparando lá no céu, a gente pode imaginar que quando Deus fala isso, são coisas que a gente não vai ter em lugar nenhum. Nunca aqui na Terra a gente pode viajar e ir para um lugar mais lindo desse mundo. Mas a casa de Deus, a casa do nosso Pai, o céu, vai ser o lugar perfeito de a gente estar lá. E a gente vai escolher hoje ser o filho pródigo que sair da casa do pai, ou a gente vai querer ser aquele outro irmão dele que não saiu da casa do pai, aquele lá ficou, aquele lá não quis fazer igual o irmão dele fez. Embora ele tenha ficado chateado e com raiva porque ele foi bem recebido, mas aí depois ele foi entender o porquê o pai fez tudo aquilo, porque para o pai era como se aquele filho já estivesse morrido. E aquele outro que ficou com raiva, chateado, o pai falou para ele: meu filho, você está aqui todo dia comigo, e esse seu irmão não, esse seu irmão não estava. E aí ele foi entender porque o pai fez tudo aquilo. Deus hoje, ele é o nosso pai. E ele quer que nós ficamos sempre na casa dele. Deus, ele quer sempre que nós ficamos no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. E que nós possamos realmente não fazer igual o filho pródigo fez. Pai, eu estou cansado, eu quero sair da casa do pai. Que nós possamos, no nosso coração, pedir a Deus para que nós possamos desejar estar no melhor lugar do mundo. E você sabe onde que é o melhor lugar do mundo? É aos pés do Salvador. Que nós possamos desejar sempre estar aos pés do nosso Salvador. Que Deus abençoe cada um de vocês essa semana. É o meu desejo e a minha oração nessa manhã. Amém.